Nós vamos orar nesse momento, clamando a bênção de Deus sobre esta palavra, para que ela transcorra segundo o mover do Todo-Poderoso. Amado Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade tão especial de estarmos congregados, reunidos aqui, para estudarmos mais uma vez a Tua palavra. Que Teu Espírito fale conosco nesta noite de uma forma grandiosa, Senhor, para que essa palavra fique gravada em nosso coração. Eu quero repreender todo espírito maligno que sugestiona a incredulidade nos corações, que age contra as vidas, fechando-lhes o entendimento. Eu quero declarar que todas essas castas malignas caiam por terra em nome de Cristo. E que nesta noite só o Espírito Santo do Senhor há de mover e há de nos instruir. Senhor, fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero chamá-los a refletir a respeito de uma guerra. Pensa aí, numa guerra. O que é que você vê quando pensa em guerra? Quando você imagina uma guerra, o que é que você consegue ver? Quando nós pensamos em guerra, sempre vemos destruição, morte, terror, e uma série, um kit de coisas ruins. Um kit de coisas ruins. Amados, a tal da guerra é terrível. E nós precisamos estar atentos a esta realidade. Mas por que eu estou chamando-os a pensar em guerra, a refletir a respeito da guerra? É porque nós estamos no meio de uma. A nossa vida, irmãos, é cercada por uma guerra 24 horas por dia. E nós, como soldados, muitas vezes estamos sentados no banco da praça, de braços cruzados, a arma jogada no chão, e contemplando o canto dos pássaros. Mais ou menos assim. Infelizmente, essa é uma realidade que, lamentavelmente, é comum. É comum à igreja, muitas vezes comum à minha vida, certamente comum à tua vida. Infelizmente, nós não nos situamos nessa triste realidade. Nós não nos colocamos, de fato, na nossa posição. Mas estamos soltos, sei lá, brincando, não levando com a devida seriedade essa guerra na qual, queira ou não, você está inserido. Eis aí, irmãos, a nossa realidade. Se você é servo de Deus, queira ou não, você está dentro de uma guerra, de uma batalha. E se você olha para a batalha humana, aquela guerra, Segunda Guerra Mundial, guerra por aí, guerra de Israel e outras tantas que existem, e se você as acha sangrentas, terríveis, essa guerra na qual você está, ela é infinitamente mais pesada, aterrorizante e sangrenta. Não é tempo de estarmos com os braços cruzados em meio ao fogo cruzado, irmãos. Nosso tema de hoje: na linha de frente da guerra espiritual. Na linha de frente da guerra espiritual. Houve uma época em que a igreja levava mais a sério a palavra de Deus, em que esse tema era recorrente. Mas hoje já não é interessante a igreja abordar temas que, de uma forma ou outra, fere aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas nós precisamos abordar com seriedade aquilo que o Senhor nos afirma. Eu quero chamá-los a ler a Bíblia. Abra sua Bíblia, portanto, em Mateus capítulo 4, versículo 10. Todos os textos serão projetados na parede para facilitar os irmãos. Mateus capítulo 4, versículo 10. Ouça só o que disse Jesus. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Então lhe ordenou Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Esse texto
é para chamá-lo a atenção para a gravidade, para o quão terrível é o inimigo de nossas almas. Aqui, Satanás apresenta-se ao Senhor Jesus, tenta Jesus, faz um tanto de oferecimentos, faz um tanto de coisas, e o Senhor o repreende. Olha, irmãos, Satanás teve coragem de apresentar-se diante do Senhor, de levantar-se contra Jesus. E ele sabia quem era Jesus. Imagine você. E ele sabe que você é filho de Deus. Portanto, as investidas do maligno também é uma realidade contra a tua vida. E eis o porquê que é preciso estarmos atentos. Quando nós olhamos a Bíblia, e hoje vamos falar muito de Satanás, diabo, que é a mesma coisa, mas sem fazermos de forma alguma, apologia a satanismo, mas para combatermos o inimigo de nossas vidas. Quando nós olhamos para o diabo, nós vemos que ele é retratado bem no início da Bíblia. Ainda na Gênesis, você vê que ali está Satanás. Olha só, lá no início de todas as coisas, o Senhor cria o casal, cria o homem e a mulher, na sequência você vê que Satanás aparece. E esse aparecer de Satanás é perpetuado pelos milênios, ele está sempre presente no meio da humanidade. Vale ressaltar, irmãos, que Satanás não mora no inferno, ele não é o imperador do inferno, ele não é o rei do inferno, Satanás não tem o QG no inferno, não. Na verdade, ele está por aí. A Bíblia diz que Satanás está por aí. E, no dia final, serão lançados no inferno tanto Satanás quanto todos aqueles que não obedecem ao Todo-Poderoso. Portanto, a ideia que Satanás mora no inferno, ela é falha. Não é bíblica, é invenção do povo, não é? Mas veja, irmãos, quando Satanás aparece no Gênesis, nós vemos que ele tenta Adão, tenta Eva e obtém vitória, sai vitorioso. E essa vitória é desastrosa, irmãos. Uma guerra vencida por Satanás, uma fase da vida da humanidade vencida por Satanás. Eis que o Senhor envia Jesus para que nós pudéssemos estar acessando a presença do Todo-Poderoso. Lá vem Satanás tentar a Jesus. Dessa vez ele é derrotado pelo Senhor. E a porta é aberta. O Senhor Jesus torna-se o caminho. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor, Ele é aquele que nos guarda. O Senhor Jesus é aquele que nos envolve com sua graça e com sua misericórdia. Amados, essa batalha a qual me refiro, ela com certeza é invisível, mas as consequências são visíveis. É uma batalha do inimigo contra a tua vida. Você não vê o maligno com suas armas apontadas para você. Você não vê ele cavando um buraco na tua frente para te derrubar. Você não vê ele levantando as pessoas contra a tua vida. Você não vê o maligno traçando planos terríveis para acabar contigo. Você não consegue enxergar essa parte. Você enxerga as consequências. Quando tudo vai muito mal para você, não pense que é natural. Não é natural. Quando as pessoas levantam-se contra você, também não é natural. Quando os males acometem a tua vida, não é natural. São as consequências da ação do maligno contra a tua existência. E é preciso estarmos atentos a esta verdade, porque a guerra espiritual ou batalha espiritual é uma realidade na caminhada dos servos de Deus. Todos nós seremos de uma forma ou outra afligidos, oprimidos. O maligno anda onde? Ao derredor. Onde é o derredor? Sei lá, meio metro de distância, 1 metro. Está ali próximo. Diz a palavra que o maligno anda próximo. Ele anda próximo. Ele está próximo de você. Isso é para te assustar. Para quando você pensar em pecar, lembre-se que teu opositor está ali dizendo: peca mesmo, vem que estou aqui para te abraçar, vem. É mais ou menos por aí. Fique atento. Amém?
Fique atento, amados. A palavra diz que a nossa luta não é contra as forças humanas, sangue e carne, mas sim contra as forças espirituais, as forças das trevas. Portanto, você está na linha de frente de uma guerra espiritual, queira ou não. Se você decidiu-se por Cristo Jesus, você está nessa guerra. Amém? Vamos para o primeiro tópico, a realidade da guerra espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz a palavra: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha, amados, se os crentes lessem esse texto e meditassem nele, para entender a profundidade que o Senhor fala com tanta clareza, eles não viveriam como vivem, mas procurariam entregar-se e viver a verdade de Cristo Jesus de uma forma total mesmo. Amém? Diz ainda 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Amém? Olha quem é o teu inimigo. Veja quem é o teu inimigo. Olha, amados, o diabo, queridos, ele está aí presente. Mas pastor, e o diabo pode tocar na vida do crente? Na vida do crente, entenda crente como aquele revestido no sangue, lavado, purificado, cheio do Espírito Santo? Não, mas pode oprimir. O que é opressão? Muitas vezes o diabo joga sobre a tua vida desânimo, tristeza. Ele mexe com tua carne para que você incline ao pecado. Mas a Bíblia diz que não há tentação que seja superior à nossa vontade. Quando você está cheio do Espírito Santo, o maligno pode apontar todos os seus canhões, rifles, metralhadoras, bombas, e vai por aí contra a tua vida, mas não surtirão efeito. No entanto, nós não podemos desmerecer, nós não podemos subestimar a realidade desta verdade. E eu quero mais uma vez que você veja, Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, não ache que está tudo muito bem. Não, não está. Não ache que você está num campo florido, uma pastagem cheia de flores, com aquelas colinas bonitas ao fundo. Não, não é esta a realidade. Nós estamos como forasteiros nessa terra. E o Senhor nos diz para que nós possamos estar vigilantes, sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios, atentos. Sede atentos e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Irmãos, é uma clareza surpreendente esta verdade. As pessoas não querem tomar posse dela, mas é uma clareza surpreendente. Nós sabemos que todos os poderes espirituais das trevas são contra as nossas vidas, e nós precisamos vigiar para não abrirmos de forma alguma brechas, espaços, lugares, mesmo que sejam pequenininhos na nossa vida, para que o inimigo possa de uma forma ou outra tocar na nossa existência. Vale ainda ressaltar que essa realidade da guerra, ela é uma verdade aqui dentro da igreja, quando você coloca o teu pé ali fora, dentro da sala da tua casa, lá no teu quarto, no secreto do teu quarto, no teu trabalho. Se você está viajando, você está em guerra. Onde quer que você vá, a guerra está ao teu lado. Você é soldado. Soldado. Amém? Vamos lá. Efésios 6, 13 a 17. As armas da nossa guerra.
Ouça só o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Esse texto é extremamente conhecido, a armadura de Deus. No entanto, não é um texto mágico. As pessoas, muitos, eles recitam esse texto como se fosse uma oração protetora. Não funciona assim. Ela é uma revelação de Deus para a nossa vida. Não vale você recitar isso aqui crendo que, mas hoje eu tomei posse da armadura de Deus. Eu citei Efésios 6, eu citei na primeira pessoa. Eu também já fui enganado com essa história de citar na primeira pessoa. Não é assim que funciona. É prática, irmãos. É prática. Nós temos que praticar. A armadura é exemplo de uma vida na prática. Não apenas citando, estou me revestindo da armadura. Será? Vamos lá. Efésios 6, 13 a 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? E complementando, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluias. Irmãos, às vezes nós achamos que apenas citar as armas, estou tomando a armadura, estou vestindo-me da armadura do Senhor, estou vestido, como se fosse uma citação assim, mágica. Irmãos, não existe essas coisas. Não existe. Não é assim que funciona. Nós precisamos entender que essa armadura que nos é revelada pelo Espírito Santo através de Paulo, essa armadura são práticas que nós precisamos exercitar no dia a dia. São posicionamentos que eu preciso ter nessa guerra. Ouça só. Cinturão da verdade. O que é o cinturão? É o cinto, irmãos. Os soldados, eles vestiam uma túnica, colocavam um cinto, sei lá, de couro ou outra coisa qualquer, para amarrar a túnica. Ele pegava as partes da túnica e enfiava no cinto para ter facilidade, para não tropeçarem. E é mais ou menos isso que a palavra está dizendo, que nós precisamos tomar esse cinto, o cinto da verdade, irmãos. É termos a nossa vida sustentada pela palavra de Deus. É o cinturão da verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra. Quando nós estamos amparados na palavra, é preciso muito cuidado para nós não sairmos da palavra. E nesses últimos tempos, as pessoas estão perdendo o norte. O norte é a palavra. Estão desviando para a esquerda ou para a direita, assimilando as coisas deste mundo. A partir do momento que a pessoa assimila as heresias deste mundo, está tirando, de fato, o cinto da verdade da sua cintura. Você precisa estar amparado na verdade. E a verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus. Assim você não será enganado. Disse Jesus ao sacerdócio: errais porque não conheceis as sagradas escrituras. Lembram-se do texto? Por que eles erravam? Isso que o povo faz hoje, irmãos. Meu Deus, como fazem hoje? Tanta coisa que fazem aí, não é? Misericórdia. Fora da palavra. Vamos lá. A couraça da justiça. A couraça da justiça. A couraça da justiça, ela leva-nos a enxergar a justiça de Cristo. É Cristo que nos justifica.
Nós somos, amados, pela graça do Senhor, justificados. É Ele que nos capacita, justificados, a estarmos na sua presença. E a praticarmos, a andarmos segundo a vontade dEle. Porque nós não vamos andar segundo a nossa justiça, mas sim segundo a justiça de Deus. A vontade de Deus, a direção de Deus. O que nos importa é obedecer o Senhor. Então essa é uma verdade. Eis aí, você vestindo as armas, a armadura de Deus. Ainda, calçados com o evangelho da paz. Irmãos, nós, os crentes, aqueles que creem no Senhor, só podemos lutar na batalha. De fato, saímos vencedores nessa guerra, se nós estivermos em paz com Deus, e isso através de Cristo Jesus. Essa paz, irmãos, significa comunhão com o Todo-Poderoso. Eu preciso estar calçados com o evangelho da paz, o evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, e ela produz paz no meu coração, ou seja, eu estou de bem com o Senhor. Ainda o escudo da fé. Diz a palavra que nós precisamos tomar o escudo da fé. Aleluias! Tomar o escudo da fé, irmãos, não é colocarmos algo em nosso braço fisicamente, ou colocarmos a Bíblia e sairmos assim com a Bíblia na frente. Ó, a Bíblia é meu escudo. Abrir a Bíblia e sair com ela aberta. Não, não é isto. É você, irmãos, viver a palavra de Deus. É você ter fé o suficiente para acreditar na palavra do Eterno e viver a palavra de Deus. Crente que não tem conhecimento da palavra, ele não consegue ter de fato fé no Senhor. E sem fé ele não consegue vencer. Como é que você vence se você não acredita? Fé é acreditar. Para que eu possa vencer as castas malignas, vencer o meu opositor nessa batalha espiritual, eu preciso acreditar naquilo que a palavra afirma. E se não for dessa forma, não obterei êxito nessa caminhada. Portanto, eu preciso ter plena confiança em Deus, em sua palavra. Eu não posso apenas puxar textos isolados, mas é crer na totalidade da palavra do Senhor. Eis aí o escudo da fé. E o capacete da salvação. Irmãos, esse capacete da salvação é quando você enche a tua mente com a palavra. Ele é teu escudo porque você se defende com a palavra. Amém? Com as verdades da palavra. É a fé viva. Oh, glórias! Mas também ela é o capacete da salvação. Quando nós temos a nossa mente cheia da palavra, pode aparecer o capeta em corpo e osso, corpo e alma, sei lá, alguma coisa assim. Ele pode manifestar-se na tua presença. Ele pode, sei lá, incorporado ou falar um tanto de coisas para você. Mas quando você tem a palavra de Deus no teu coração, na tua mente, não serás enganado. Porque você vai combater todas as heresias, todos os princípios de apostasia que hoje são tão comuns por aí. Mas quando você conhece a palavra, você está guardado. Lembra-se que Jesus, ele enfrentou o inimigo. E ele combateu o inimigo com a palavra. O diabo fazia oferecimentos e Jesus com a palavra o combatia. A mente do Senhor estava cheia da palavra. Nós precisamos ter a mente cheia da palavra. Quando nós temos a mente cheia da palavra, não somos dominados por as coisas, pelos costumes, pelas práticas, pelas religiões vãs desses últimos tempos. Amém? E ainda, espada do Espírito. A espada do Espírito, como diz a palavra, é a própria palavra. Quando a Bíblia refere-se à espada do Espírito, está referindo-se à palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra do Senhor na boca. Amém? Ela é nosso escudo, nós cremos, nós combatemos, defendemos-nos através do escudo da palavra. Nós temos o capacete, a palavra de Deus na cabeça.
E outras palavras, heresias, não encontram lugar. E nós usamos a nossa boca para manifestarmos a palavra do Senhor e assim desbaratarmos todas as trevas, todo espírito maligno, todo espírito de engano. Amém, irmãos? Nós estamos na linha de frente da guerra espiritual. Queira ou não, você está na guerra espiritual. Provavelmente, campo das conjecturas, provavelmente há um bicho que gosta de seguir você. Tipo assim, eu cuido daquilo ali, ou de um grupo, provavelmente. E esse bicho me refiro a demônios. E esse demônio, ele tenta destruir a tua casa, destruir a tua vida, destruir tudo quanto você tem, porque ele é teu opositor. Por isso que só com santidade é possível perseverar na caminhada. Amém? Vamos lá? O primeiro tópico foi a realidade da guerra espiritual. O segundo, as armas da nossa guerra. O terceiro, a natureza do inimigo, Satanás e demônios. Letra A, a sua estratégia. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância. Amados, eis aí a estratégia do maligno. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ouça, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso, irmãos, através da inserção do engano na vida das pessoas. O maligno, ele age de uma forma sutil, e ele passa a plantar a sementinha do engano, aquela sementinha pequena, pequenininha. E essa semente, ela plantada no coração, ela germina. E a partir do momento que germina, ela cresce. Veja como são as coisas. Nós temos que cortar o mal pela raiz. Nós temos que vigiar todas as coisas para que a semente do engano, das heresias, da apostasia, não sejam plantadas em nosso coração. Porque é assim que o maligno faz. Ele veio para roubar, matar e destruir. Não fisicamente, claro, mas espiritualmente. Ele mata você, ele mata a tua alma, ele rouba a tua comunhão com o Senhor, ele destrói a tua vida. Aí sim entra a vida física, com todas as consequências do pecado que as pessoas praticam. Fique atento a esta realidade. E nesses últimos tempos, temos visto que o engano, a heresia, a apostasia, elas estão mais presentes do que parece. Se você ouve alguns pastores por aí, os caras estão falando aquilo que não está na Bíblia. Se você ouve algumas canções, as canções são heréticas, são enganosas. Se você, enfim, são dias difíceis. Nós estamos numa batalha. A estratégia do maligno é confundir, é plantar princípios equivocados na vida das pessoas, é destruir. Ele não vai destruir de forma fácil para que você veja que as ações realmente estão contrárias à vontade do Senhor. Ele começa por coisas pequenas. Ainda, 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. Os adeptos do inimigo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Não se engane, gente. Mas o que é o pecado? O que é pecado? Pecado é matar, roubar, adulterar, etc, etc, etc. Mas há pecados que são tão pequenininhos como a cabeça de um alfinete. Mas ele tem o mesmo poder destrutivo do adultério, do assassinato, do roubo. É a mesma coisa. Nós precisamos entender, irmãos, que pecado não tem tamanho, mas existe pecado. Simples assim. Se você mentiu, pecou. Se você pensou aquilo que não agrada a Deus e não consertou a tua mente com o Senhor, está em pecado. Veja como é grave. É a batalha, irmãos. É a batalha.
É o maligno e suas estratégias, a natureza enganosa do maligno. Diz a palavra, ouça só. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do pecado. Nós, como guerreiros, soldados do Senhor, e se vestimos a armadura do Eterno, ou seja, se praticamos aquilo que o Senhor determina para as nossas vidas, certamente nós estaremos guardados da prática do pecado. O pecado torna-se apenas um acidente na nossa caminhada. Quando nós ouvemos, reconhecemos, o Espírito Santo toca, confessamos e o Senhor nos purifica. No entanto, se nós perseveramos na prática do pecado, se você guarda o pecado, você abre toda a tua vida para o inimigo. E a Bíblia diz que essas pessoas procedem do diabo, cantando na frente da igreja, pregando na igreja, testemunhando na igreja, com revelação, com profecias. Mas se o cara estiver na prática do pecado, ele está sendo enganado e usado pelo espírito de engano. Toda sorte de pecado procede do diabo. E se o cara está em pecado, ele não pode falar em nome de Deus. Nem me vem com aquela história da égua de Balaão, do burro, da jumenta de Balaão. Nem me vem com essa história. Não se aplica nesse caso. Ah, mas o Senhor usa até o jumento. O crente gosta dessa coisa, né? Vê um cara aí com a vida toda estraçalhada, no pecado. Vez ou outra a gente vê nos videozinhos aí, aparece na igreja. Às vezes aquilo aí também é encenação, tá? A igreja às vezes engana as pessoas. As pessoas chegam ali, só encenação. O cara não é na verdade aquilo. Mas tem aquele caso que chega um desviado da vida. E o cara tem o dom para cantar. Ele pega o microfone e canta divinamente. Aí o povo, oh, glórias a Deus, é o Espírito Santo do Senhor. Deus usa até a jumenta de Balaão. Não usa, gente. Deus não usa. O cara foi e fez aquilo que ele sabe fazer. Mas não quer dizer que ele foi instruído pelo Espírito Santo de Deus, já que ele está na prática do pecado. Não deixe o diabo enganar. Se está na prática do pecado, seja ele qual for o pecado, você não vai entrar no céu. Você já perdeu a tua batalha para o inimigo. E ainda, o diabo é poderoso. O diabo é poderoso. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Crentes do meu Brasil, o diabo cura, o diabo fala em línguas, o diabo dá revelação, o diabo canta divinamente, o diabo prega extraordinariamente bem. Ninguém melhor do que o diabo para pregar. Ele conhece a palavra de trás para frente. Veja, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E ainda, não é muito, pois, que também os seus ministros se transformem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Amém? Não é porque o cara canta bonitinho, fala muito, tem profecias, revelação, que ele é de Deus. O que mostra que ele é de Deus são as suas obras. Se ele vive Deus 24 horas por dia na sua vida. Mas, se não for dessa forma, não te enganes. Esse inimigo que as pessoas... Igual um cachorrinho, não é? Aquela música, chuta a cabeça do diabo, chuta a cara do diabo, chuta não sei o que do diabo. Coitados. Coitados. Não sabem com quem está lidando. Dá um chute na cabeça do diabo, acho que é assim. Essa música é bem famosa aí no meio. Ontem eu estava vendo um videozinho, e nesse videozinho estava lá os carinhas lá. Chuta a cabeça do diabo. Chuta. Coitados. O diabo estava chutando e eles nem viram. Enganados pela falta de conhecimento da palavra. Primeiro, não se brinca com o diabo. É possível você fazer o diabo calar? Sim. Mas não dessa forma. Isso aí é subestimar quem é o teu inimigo.
E o diabo curte isso aí. Essa história, enfim, já vira brincadeira, com o diabo não se brinca. Amém? Ele é poderoso. Eu posso afirmar, irmãos, que a segunda força que existe no universo. A primeira força, Trindade. E a segunda força, Satanás. É a segunda força. E não te enganes, ele faz descer fogo dos céus. Ele faz sinais e maravilhas. Ele se auto-expulsa. O diabo usa os seus cavalos para expulsar os seus cavalos. E ele faz a maior confusão na cabeça das pessoas. O diabo é astuto, profundamente astuto. É poderoso, é perigoso, é terrível. Essa palavra não é para deixar você assustado, mas para você estar ligado na verdade daquilo que a Bíblia diz a respeito do nosso inimigo. E finalizando, porque o nosso tempo não para, misericórdia. Vivendo na vitória, é possível vencer o maligno. Depois de tudo isso, até parece que não é possível vencer o maligno, mas é possível. Vamos lá? Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ainda, Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Olha aí o nosso inimigo. Se você sujeita-se a Deus, sujeitar a Deus é colocar-se em linha com a vontade do Eterno, alinhado com a vontade do Eterno, cheio do Espírito Santo, segundo aquilo que Deus quer. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resistiu o diabo e ele fará o quê? Fugirá de vós. Mas não é brincando, chute a cabeça do diabo, dá uns coisas aqui. Não sei o quê. Não, amados, não é desse jeito. Não é assim. Isso é enganação. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem é que está em nós? Filhinhos, filhos de Deus. Quem é que está em nós? O Senhor. Maior é o Senhor na nossa vida, oh glórias, do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo? Satanás. Amém? Portanto, é totalmente possível vencer o maligno. É totalmente possível vencer essa batalha. Nós estamos na linha de frente de uma guerra espiritual. Não é fácil. É dura, é crua, é terrível. Mas nós sabemos, irmãos, que as nossas armas, ela depende de uma comunhão real com o Todo-Poderoso. Vestir a armadura de Deus é praticar a palavra do Senhor. Não são apenas meras palavras, citações, não, mas é a prática da palavra. Lembrando-nos ainda que o maligno é terrível, ele tem estratégias, ele tem adeptos, ele é poderoso. No entanto, se nós permanecermos em Deus, continuarmos firmes no Senhor, nós seremos vencedores, sairemos vencedores para a honra e para a glória do Senhor. Mas, para que você não espere que amanhã vai ficar tudo mil maravilhas, não vai ficar. Essa batalha só há de findar-se quando você chegar diante do trono do Senhor. Amém? Portanto, até lá, prepare-se, porque a batalha continua. A batalha continua. Até o teu último dia sobre a face da terra, você estará em meio a uma batalha extremamente sangrenta, terrível, perigosa, assustadora, que você não consegue enxergar, mas ela está aí. Amém, amados? E nunca te esqueças, você está na linha de frente da guerra espiritual. Você está bem na linha de frente. E o diabo está te encarando. Está te encarando. Eu vou acabar com você. Eu vou derrotar você. Eu vou pisar sobre a tua cabeça. Aí você aponta a tua mão e faça como Jesus. Cite a palavra que você crê. Amém. Declare em nome de Jesus que você está guardado e protegido no Senhor.
e viva aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, a santidade em nosso dia a dia. E certamente vamos vencer, dia após dia, o inimigo de nossas almas. Amém, igreja? Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado por essa palavra, Pai. Que ela fique gravada em nossos corações para que nós possamos entender essa verdade. E possamos assim, Senhor, nessa batalha diária, estarmos em linha com a Tua vontade, para que sejamos revestidos de poder e autoridade, para enfrentarmos o maligno, Senhor, resistirmos o maligno e vê-lo fugindo, Pai. Porque é o Teu poder, é a Tua graça que manifesta-se sobre nossas vidas. Ó Senhor, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, irmãos? Permaneçamos firmes na linha de frente desta batalha, desta guerra espiritual, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Mensagem 1255.